O anime de Hunter x Hunter 2011 foi censurado e eu aposto que você nem sabia. Sua história foi muito suavizada comparada à história original do mangá, que não tem medo de ser brutal quando precisa. Nesse vídeo você vai descobrir as 12 cenas censuradas no anime de 2011 e ver como elas eram originalmente no mangá, então vem comigo. Mas antes da gente entrar nos momentos censurados, vou explicar rapidinho por que a censura aconteceu. Então, o que rolou foi o seguinte: até mais ou menos a metade do arco das Formigas Quimera, o anime se passava na televisão japonesa toda semana de manhã, então era horário infantil. Então, por conta disso, até essa parte do anime, muitas cenas não tinham sangue nem nada demais assim que seria considerado violento para as crianças. Então, depois que o anime mudou para o horário da noite, aí sim podia aparecer sangue e cenas bem mais violentas, que foi exatamente isso que aconteceu. Logo no começo do mangá, quando o grande mago Hisoka aparece pela primeira vez, ele já faz isso de um jeito brutal, mostrando de cara a enorme diferença de poder entre ele e os protagonistas. E essa primeira aparição dele é muito marcante por conta dessa violência. No anime a gente vê ele fazendo uma espécie de truque, onde os braços de um candidato a caçador simplesmente desaparecem. Só que no mangá é completamente diferente, porque ele corta os braços do cara diretamente com as cartas dele. Então nessa cena a gente vê sangue e o desespero da vítima, bem claro que o Hisoka só queria matar o cara mesmo. E a crueldade do Hisoka não para, porque no próximo capítulo, durante a prova de resistência que acontece dentro da floresta, a gente vê ele eliminando vários candidatos usando as suas cartas. E aí no anime ele faz isso de um jeito bem bonito, assim, né, elegante, e não tem muita violência, né. Já no mangá é totalmente diferente, porque no mangá a gente vê as cartas que ficam presas nos corpos dos candidatos, e eles não morrem na hora que as cartas são atingidas nos corpos, eles ficam lá agonizando. Então o cara já era brutal assim, né. Alguns capítulos depois, Gon e o Killua enfrentam o presidente da Associação dos Caçadores no jogo de vôlei, né? Onde eles têm que ganhar se eles conseguirem tirar a bola do Netero. Ficou meio estranho, mas enfim. Com todo o estresse de não conseguir completar esse objetivo, né? Que aparentemente é fácil, o Killua fica pé da vida e sai lá, né? E aí nessa hora aparecem dois candidatos a caçador tentando provocar o Killua, só que aí ele vai lá e mata os caras, matando eles em pedaços, né? Só que no mangá essa cena é bem brutal, só que no anime eles suavizaram demais e não mostra direito o que o Killua fez com eles, mas pelo que eu me lembro dá pra entender sim que ele matou os caras, mas no mangá é muito mais brutal. Na prova da Torre da Enganação, a gente vê o Hisoka de novo, só que dessa vez contra um examinador que tinha sido machucado anteriormente por ele, né? O mago treinou bastante para tentar vencer o Hisoka, só que não foi o suficiente e ele foi morto pelo mago. Então no anime a gente só vê o que acontece por trás das sombras ali dos personagens, né? Só que no mangá eles deixam tudo explícito, deixando claro que Hunter x Hunter não tá brincando no mangá, o Togashi tá metendo louco mesmo. E nessa mesma parte da história, né, o Gon e o Killua eles enfrentam criminosos perigosos. E aí quando chega a vez do Killua, ele luta contra o Yonis, que é um assassino lá que foi condenado à prisão. E aí quando ele conta sobre seu passado no mangá, a gente vê as coisas terríveis que ele fez, só que no anime não mostra. E a parte mais brutal é quando ele finalmente vai enfrentar o Killua, porque o Killua, ele arranca o coração dele. Essa é uma cena bem famosa do Killua. No anime a gente vê que ele esconde o coração do cara num pedaço de pano, só que no mangá, meu Deus, ele só vai e arranca o coração do cara, mostrando ali todo detalhe, deixa uma parada explícita e deixa com que o Killua fique mais assustador do que ele é, né? E mostra quanto realmente ele é poderoso. Na fase seguinte da prova Hunter, a gente vê o Gon conseguindo roubar a plaquinha do Hisoka. Só que nesse momento ele é atacado pelo Jereta. E aí o mago acaba matando esse personagem. Ele vai caminhando em direção ao Gon, carregando a cabeça dele. No anime isso eu acho que nem aparece, sei lá. Mas só que no mangá eles mostram explicitamente o destino do cara que morreu por Hisoka. Agora já lá no arco da Arena do Céu, a gente vê todo mundo usando o Nen. E uma das lutas ali foi Hisoka contra o Kaisto. Que tanto na versão de 99 quanto na de 2011, algumas coisas foram diferentes, né? Em um desses animes aí, ele quase nem mostra essa batalha. E pelo que eu me lembro, no de 2011, eles censuraram muito em relação ao mangá. O negócio do braço do Hisoka é muito louco, né? E ainda mais as consequências dos ataques dele com as cartas. E no mangá, essa parte da luta deles dois foi um negócio muito gore. E aí o anime tinha suavizado bem demais, né? Pra poder deixar a luta dentro da animação. Só que nesse mesmo capítulo, a gente vê a Mate consertando o braço do Hisoka. E aqui também suavizaram a cena. No mangá dá pra ver o interior do braço do Hisoka, enquanto no anime só mostra um pouquinho ali, né, o que ela tá fazendo. Já na metade do arco de Yorkshin, que é o melhor arco de Hunter x Hunter por sinal, a gente vê como o Cortopi cortou os corpos dos membros da trupe fantasma pra fingir que eles tinham morrido. E no mangá a gente vê bem, né, esse detalhe dos corpos, né, e eles estão bem destruídos, enquanto no anime não é tanto assim, o que tira um pouco do impacto da cena. Agora vamos pro arco das Formigas Quimera. O Meruem, junto com a Guarda Real, vão lá pro país pra matar o ditador Diego. E aí no anime isso é censurado um pouco, já que eles mostram parcialmente o que a Guarda Real
Real e Meruem fizeram com o Diego. Só que no mangá a gente vê completamente como eles destroem o cara sem nenhuma piedade. Aqui temos uma menção rosa antes, que todas as lutas do Voguin contra as Feras das Sombras estão suavizadas nos dois animes, porque no mangá isso foi muito violento, e tinha razão porque essa era a primeira batalha que a gente ia ver de alguém que era protagonista da Guiné Jodan até esse momento, né, e a gente só sabia que eles eram monstros, e aí o mangá cumpriu a sua missão em mostrar esse outro lado da trupe fantasma. No arco das Formigas Quimera tem outra coisa também que foi suavizada no anime, que era as bolas de comida de carne humana que as Formigas Quimera faziam pra se alimentar. Ali no anime era uma coisa tranquila, mas no mangá, meu Deus, tinha cabelo, tinha olho, tinha um monte de coisa louca, né, que seria muito violento pra aparecer. Outro detalhe também é que todas as vezes que o Gon terminou bem machucado ao longo do anime, né, em ambos foi muito suavizado, porque no mangá a gente viu explicitamente todas as consequências do Gon todo cagado. E também, né, na parte de Grid Island, e é bem brutal, né, quando a gente vê as vítimas daquele bombardeio lá no final. No anime foi mais leve, né. E agora a gente tem uma cena que pouca gente sabe que foi censurada, né, porque passou meio despercebida, porque não era tão relevante pra história. Mas, né, acontece no arco dos Formigas Quimera, quando o Bizef contrata... Meu Deus. Ele contrata a mulher do Job, tá bom? Não sei se no anime mostra isso, agora eu não lembro. Mas no mangá é um negócio... Meu Deus, horrível, cara. Porque, tipo assim, não posso falar isso, né? Mas, cara, basicamente, imagina exatamente isso que vocês estão pensando que não acontece. E fica pior, tá bom? Porque no mangá... Ai, meu Deus, o homem ainda bota uma câmera. Pronto, já foi o suficiente pra vocês entenderem o que aconteceu, né? Então, não podia mostrar, viu? Proibido para em todos os países aí. Temos aí muitas cenas que foram censuradas, algumas com razão, né? É meio complicado você mostrar isso pra um monte de criança no meio de manhã, né? Imagina você tá vendo lá seu SBT e passa um negócio desse. Enfim, mas muitas cenas foram censuradas. Só que aqui estão as mais importantes. Então, comenta aí sobre o que você achou dessa censura. Você acha que isso tirou um pouco da essência do mangá e da emoção que tinha nas lutas e o impacto delas também? Enfim, comenta aí se você sabia dessa censura e tudo mais. Comenta uma cena também que você acha que eu não falei aqui, que também seria bem legal pra galera saber. E se você quiser ficar por dentro dos animes como Hunter x Hunter e muitos outros, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações